Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo conheceremos os principais conceitos sobre roteamento e navegação em aplicações Angular. Roteamento tem a ver com o mapeamento entre um caminho e um componente, sendo que um componente representa uma página em uma aplicação Angular, e a navegação refere-se à transição entre essas páginas, onde a partir de um link o usuário consegue navegar de um componente que representa uma página para outra página, ok? Ao se falar em roteamento, em caminhos, é preciso entender bem a estrutura de uma URL. O que é uma URL? É Uniform Resource Locator, é um endereço de rede que permite localizar um recurso. Aqui logo abaixo temos uma URL completa, formado aqui geralmente pelo HTTP ou HTTPS, aqui o trecho referente ao domínio e a porta do servidor, do back-end, e temos aqui um trecho de path. O que é o path? É uma string que informa a localização interna de um recurso, por exemplo, uma página, um arquivo de imagem, um arquivo de assets, por exemplo, estilo, CSS, JS, um documento PDF, e ele está localizado após o nome do domínio. E depois temos aqui os parâmetros, sendo que um parâmetro é o segmento dinâmico de uma URL. Geralmente um parâmetro é mapeado a uma variável, essa variável é alterada e, portanto, nos entrega várias versões de uma URL. Entendendo que é uma URL, entendendo que é um path, o que seria uma rota? Rota é o mapeamento entre um path e um recurso interno da aplicação. Em Angular, esse recurso interno é um componente, sendo que um componente representa uma página. Então temos aqui o path, que é um caminho interno da aplicação, que é mapeado a um componente que representa uma página ou recurso, e este mapeamento é chamado de rota, e a transição entre um caminho e um componente é chamado de roteamento na nossa aplicação Angular. Por utilizarmos Angular, nós estamos construindo uma SPA. O que é uma SPA? Single Page Application. É quando é trazido um arquivo HTML para o cliente, juntamente com os arquivos JS, e toda a aplicação é renderizada no cliente. Então, todas as páginas já estão no lado cliente. E será que mesmo assim é preciso utilizar rotas? Porque numa SPA você pode simplesmente esconder ou apresentar componentes simulando a transição entre páginas numa aplicação. Mas será que é preciso utilizar rotas em uma SPA? Por que o Angular oferece esse módulo de rotas? Ele oferece por conveniência, porque tem algumas vantagens de a gente utilizar rotas numa aplicação SPA, principalmente para ela se parecer naturalmente com uma aplicação tradicional renderizada no lado do servidor. E ainda tem outras conveniências. Por exemplo, o uso de rotas permite links entre componentes, permite expressar um estado da aplicação. O usuário pode salvar um bookmark daquele estado, daquela aplicação. Pode também controlar o acesso via roles em áreas específicas da aplicação por meio de rotas. Por exemplo, o gerente só pode acessar os recursos que estão dentro da rota manager e o admin da rota admin. Então tem essas facilidades por conta do controle de acesso e principalmente o compartilhamento de URLs, que é o caminho completo daquele recurso, pelos usuários. Então tem algumas vantagens da gente utilizar rotas em um SPA, e por conta disso que as principais frameworks front-end oferecem esses módulos de roteamento, ok? E como fazemos para utilizar rotas em Angular? Nós dependemos do Router Module. Uma vez que o Angular trabalha com módulos, nós precisamos fazer uso desse Router Module, e que está disponível no pacote Angular/Router. E esse Router Module ele fornece o acesso a algumas diretivas para navegação entre componentes e alguns services responsáveis aí pelo controle dessa transição entre caminho e componentes. A importação é feita aqui então nesse pacote Angular Router, é importado aqui o Router Module e também esse routes, que é na verdade é um vetor, tá? Responsável pelo cadastro de rotas na aplicação, ou seja, pelo mapeamento entre componentes e paths. Então isso aqui é feito via o vetor routes. E um outro fato interessante, que é uma boa prática criar um módulo de roteamento em separado com o Decorator NG Module, em separado do App Module, certamente, sendo que o arquivo pode ser gerado automaticamente via Angular CLI.
Então aqui tem dois comandos para a geração desse arquivo de módulo de roteamento. Você pode gerar ele na criação do seu projeto Angular via parâmetro routing, ou então, depois que o projeto já está criado, você pode usar o NGGenerate módulo, gerar o app routing, geralmente é esse nome que é utilizado para esse arquivo de módulo, usar o parâmetro flat para que ele seja inserido na raiz da aplicação e o módulo app para cadastrar esse módulo secundário no app module, que é o nosso módulo raiz. Aqui temos um exemplo então do app routing module, que é o nome do arquivo gerado pelo Angular CLI. Temos aqui o ng module, que está importando o router module e está exportando para uso por outros módulos, tá? Então aqui temos um roots vazio, que é criado na inicialização desse arquivo de módulo, e aqui temos um roots já preenchido com alguns valores, tá? Onde cada objeto literal desse segue a estrutura da interface root no singular, uma vez que roots é um alias para um vetor de root no singular, tal como a gente vai ver nesse slide aqui. Então as rotas são configuradas em forma de um vetor de objetos da interface root, que pode ser acessada por meio desse link, e lá constarão a totalidade de atributos que fazem parte dessa interface. Então este vetor é representado pelo alias roots, que é a mesma coisa que fazer root, abre e fecha colchete, representando um vetor. Então um alias, um apelido para essa definição. E os principais atributos de root são path, component, tal como verificado aqui nesse exemplo, path component, que faz um mapeamento entre esse path e esse componente. E também temos ali o redirect to, e o path match e o children, né? Tal como a gente vai ver nos próximos exemplos. Este vetor de rotas é usado para configurar o service router, que é um singleton, só existe um service router para toda a aplicação, então ele é global, dentro do router module, responsável pela navegação entre as rotas. Então esse router que vai receber esse vetor de routes para navegar entre um path e um componente. E a configuração ocorre de forma global na aplicação via router module for root, passando esse vetor de routes para o for root. Então aqui a gente pode verificar que na importação desse módulo, esse vetor preenchido já com as rotas foi passado como argumento para o for root, e com isso ele inicializa vários services e diretivas internamente e já retorna um módulo pré-configurado para uso pela aplicação. Okay? Então aqui a gente vai se aprofundar um pouco sobre os principais atributos da interface root, conforme consta na documentação. Então temos o path, que é a parte da URL a ser mostrada no navegador, o componente, que é o nome da classe do componente a ser renderizado, o redirect to, que redireciona estaticamente um path para outra rota. Neste caso, um path não é mapeado diretamente a um componente, é usado principalmente na rota raiz, ou seja, com o path vazio. Aqui temos um exemplo de uso do redirect. Então veja que aqui temos o path vazio, que é o root da aplicação, tá? E daí ele vai redirecionar para esse barra heroes, que está declarado aqui em cima como path. Então ele usa esse redirecionamento para não mapear para um componente diretamente, mas para redirecionar para outro path. E também temos aqui o patch match, que está marcado como full, sendo que o patch match pode ter os valores prefix e full. É usado com o redirect to, sendo que tais valores determinam se o match ocorre em partes do path ou de forma completa. Então, geralmente, quando é utilizado com o path vazio, utiliza o patch match full, e nos outros casos deixa como default mesmo, até eles nem constam aqui, porque o default é prefix, ok? E tem o children também, que é um vetor que representa as rotas filhas ou rotas aninhadas. Aqui nós não temos esse exemplo, mas nos próximos slides aí nós teremos o exemplo de inclusão de rotas filhas dentro de um componente. Um outro fato interessante é que a ordem de definição das rotas é importante, sendo que as mais específicas devem ser definidas antes. Então é interessante observar essa ordem. Primeiro as rotas estáticas, notem aqui, ó, as rotas estáticas, depois a rota raiz e por último a rota coringa, que esses dois asteriscos aí, que é chamado de wildcard route, rota coringa, pois dá match com qualquer rota, bastante usado para página não encontrada. Então aqui foi feito o mapeamento desse path para Page Not Found Component. Então o router vai verificar, de acordo ali com o path incluído no navegador, ele vai verificar ali o mapeamento. Caso ele não encontre nenhum mapeamento,
será este último path que será executado, então, mostrando ali a página 404. Okay? Então, aqui há mais alguns itens. Não é preciso iniciar o path com barra. Vocês podem observar aqui que não, porque o router faz esta composição automática da rota. Um parâmetro obrigatório de rota é identificado por uma variável. Então, aqui nós temos um path sem nenhum parâmetro, e aqui esse arrow está esperando um parâmetro com o nome id, um parâmetro obrigatório, e você expressa esse parâmetro com o nome de uma variável qualquer, aqui nesse caso o nome da variável é id, após os dois pontos. E o caminho vazio, não é que tem que ser vazio, não pode ser um espaço ou um conjunto de espaços, representa o path raiz da aplicação. E aonde esses componentes ou essas páginas serão renderizadas? Serão renderizadas após a diretiva router outlet, geralmente utilizado no componente raiz. Tá? Então a diretiva router outlet atua como um placeholder que permite inserir um componente em um template dinamicamente via uma rota. Então é lá que o router vai desenhar, renderizar então o componente. Essa diretiva é usada para informar ao Service Router onde renderizar os views dos componentes de acordo com o path corrente. E as views são apresentadas logo abaixo do marcador Router Outlet. Então não é apresentado dentro, é logo abaixo. E uma página pode conter vários Router Outlets, sendo diferenciados pelo atributo Name. Aqui tem um exemplo então de um template que tem o Router Outlet e tem os outros dois aqui, um à esquerda, outro à direita. Então um próprio template pode conter vários quadros a serem preenchidos então por componentes ao mesmo tempo, devendo expressar ali em qual desses quadros o componente precisa ser renderizado. Mas geralmente uma aplicação tem apenas um router outlet no componente raiz e é ali que é feita a troca, a transição entre as páginas, ok? Mas é possível ter também, em aplicações mais complexas, o uso de router outlet de forma aninhada, ou seja, além do router outlet inserido no componente principal ou raiz, é possível incluir um ou mais router outlet em qualquer componente para renderizar componentes filhos. Então aqui ao lado nós temos um exemplo aqui do children. Começamos aqui com o nosso objeto literal root, que tem o path de first component, que está mapeando para o first component, esse componente aqui, e tem um outro atributo, children, que recebe um vetor de filhos. Nesse caso aqui ele tem dois filhos, o child A e o child B, sendo mapeado para os seus respectivos componentes, ok? Então, neste caso aqui, como tem esse children, este componente somente será apresentado dentro do componente first component. Então, nesse first component é necessário inserir no template dele um router outlet. Então, aqui há um exemplo do uso aninhado do router outlet, onde temos aqui o componente raiz, este outro componente que refere-se ao first component, que foi renderizado dentro do componente raiz, e aqui temos o child A, que foi renderizado dentro do first component. Então, se eu acessar essa rota first component, vai fazer com que este componente seja renderizado dentro do componente raiz, e o child A faz com que esse componente azul aqui seja renderizado dentro do first component. Então, esse aqui é um exemplo alto nível de uso do router outlet aninhado, e que nessa outra apresentação foi mostrado aqui o uso de vários router outlets no mesmo nível da aplicação, ou seja, no mesmo template, ok? E como acontece a navegação entre essas rotas no template? Como que você insere os links para essas páginas no template? Então o Angular faz uso de caminhos relativos ao path corrente da URL ou à raiz da aplicação para navegação entre os componentes. Então ele usa caminhos relativos e não absolutos. Então aqui só algumas dicas, né? Paths iniciados com barra, refere-se, por exemplo, aqui a barra full bar bas, tá? Geralmente é usado essa forma para referenciar os paths ou os componentes nas rotas, tá? Porque a barra refere-se à raiz da aplicação, então começa lá da árvore inicial até chegar no componente. E é possível também usar o caminho relativo iniciado por ponto ou sem barra, que ambos referem-se ao path corrente da URL no navegador. Então, de acordo com o componente atual que está sendo renderizado, é possível
partir dele e alcançar outros componentes filhos. Tá? Então aqui está um exemplo de posso iniciar o path com um ponto ou então sem a barra, que ambos referem-se ao segmento ou path corrente da URL. E também é possível voltar um nível acima utilizando os dois pontos barra, tá? Então, usado para subir um nível em relação ao path corrente da URL do navegador. Então, aqui temos um exemplo, geralmente é usado isso aqui em componentes aninhados. Então, para navegar de ponto bar bas para ponto bar cookies, você faz dois pontos cookies. Então, eu estou dentro do bas e para acessar o cookies, tá? Eu subo para o bar e então desço para o cookies, ok? Então eu posso fazer dessa forma, ou então a mais comum utilizada aí nas aplicações seria utilizar o caminho relativo à raiz da aplicação, começando com a barra full bar cookies, mostrando então o path completo. Acho que é até bem mais amigável, mais legível fazer dessa forma do que utilizar essas outras formas de caminhos relativos, ok? Então, num template de um componente, é possível usar a diretiva router link para navegar entre um componente e outro. Mas um erro comum em aplicações SPA, tal como em Angular, é o uso do href em links internos, sendo que este atributo do HTML deve ser usado apenas para acessar URLs externas, uma vez que ele recarrega toda a aplicação ao invés de carregar apenas um componente. Então ele não é considerado pelo router, né, pelo roteamento do Angular. Ele recarrega toda a aplicação quando você vai referenciar um simples componente do Angular. Então não é para utilizar href, e sim utilizar o router link. Em sua forma normal, funciona para atribuição de paths estáticos em forma de string. Então aqui temos um exemplo de um anchor, né, de um link, com o router link aqui na sua forma normal de uso, de diretiva, está apontando para uma string. Tá? Nessa outra forma também está apontando para uma string, começando aqui por a barra, né, usando então o conceito de caminho relativo a partir da raiz. Uma outra diretiva que aparece aqui nesse código de exemplo é o router link active. Então é possível passar uma ou mais classes CSS para a diretiva router link active quando o link é ativado, apenas para mudar o estilo do link ativado. Aqui foi passada apenas uma classe, mas se tivesse mais de uma classe, passaria ali após um espaço, né, passaria uma string com um conjunto de nomes de classe CSS para esta diretiva, ok? E também temos o conceito de router link dinâmico. Então notem que nesse slide aqui foi apenas usada a diretiva na sua forma normal, e nesse outro slide o router link está envolvido por um par de colchetes, referindo-se ao conceito de property binding. Então aqui temos algumas variações de uso do router link. Então note que o router link aqui está envolvido por um par de colchetes, referindo-se ao property binding. Então está sendo usado essa diretiva com property binding, aonde geralmente ele referencia um vetor com a string referente à rota, que é este caso aqui, mas pode também referenciar uma string comum ou então referenciar de forma dinâmica um atributo do objeto da classe componente que vai informar, de acordo com uma certa lógica, se ele acessa um link A ou um link B. Ok? Então o router link pode receber o path via uma referência de uma variável definida na classe do componente, uma string ou então um vetor com uma string. Então essa notação com o property binding tem mais alternativas de uso do que a anterior, que é considerada então a forma normal. Tá? Então essa aqui é mais indicada para uso com o router link, porque geralmente a gente precisa também passar parâmetros e essa notação é usada para isso também. Então passagem de parâmetros. Então vamos considerar aqui dois tipos de passagens de parâmetros. Os parâmetros obrigatórios, sendo que esse parâmetro faz parte da rota do path. Temos aqui o 4, que é uma variável que pode mudar, e o país aqui, Brasil, né, que pode mudar esse Brasil, e o país e página são estáticas, referem-se realmente aí à URL, sendo página e país o nome dos parâmetros. E temos também rotas com parâmetros de consulta, aonde usamos a sintaxe de ponto de interrogação, e ali a gente passa, separado por e-comercial, o par de nome de parâmetro e valor, dando o mesmo resultado do que o de cima, só que nesse de cima aqui
ele é obrigatório, ele faz parte da rota. Se você não incluir, dá um not found, dá uma página não encontrada. Nesse caso aqui, ele se torna opcional. Okay? Então, primeiramente, vamos ver como passar parâmetros obrigatórios. Como são obrigatórios, eles precisam ser declarados lá no vetor de rotas. É o caso aqui do hero barra dois pontos id, sendo id o nome do parâmetro. Então, é obrigatório passar esse parâmetro, sendo aqui temos um exemplo, barra hero barra 4, 4 é o valor que será passado para esta rota. E aqui temos um exemplo com o router link em sua forma normal, ou seja, sem o property binding, onde foi utilizado aqui a interpolação para concatenar um certo ID para uma rota. Não é a mesma rota ali, que é um outro exemplo, mas foi usado concatenação aqui para formar esta string a ser passado ao router link. Só que se esse valor mudar no decorrer do tempo, esta rota não é atualizada. Então é uma desvantagem e por isso que é sugerido utilizar o property binding com o router link. Então, nesse caso aqui, ele recebe um vetor, onde o primeiro elemento do vetor é uma string representando o path, e o segundo ali representa o ID, o valor do parâmetro a ser passado, aquele parâmetro declarado lá na rota. Ok? Também há a possibilidade de passar vários pares de parâmetros e seus valores via router link, tal como é observado aqui nesses exemplos. Aqui temos o path articles 1 sendo esse 1 um valor, edit transaction sendo esse 2 também um valor para esses dois parâmetros. Então é apresentado aqui três formas de uso. A primeira é a forma estática, onde é passado de forma estática a string ali no primeiro elemento do vetor. Funciona, mas não é sugerido esse uso. No segundo exemplo, foi declarado duas variáveis, dois atributos, daí fazendo uso do vetor, intercalando o nome do parâmetro valor, nome do parâmetro valor, consegue-se formar esse path a ser mapeado para um componente, que é a forma sugerida de ser utilizado. E essa outra forma que também ele acessa então as variáveis ali, acessa o valor dinâmico, mas é usado aqui a concatenação, não sendo, portanto, uma boa prática. Então a boa prática é esse uso do meio que está em destaque com a cor azul, ok? Também temos a possibilidade de passar parâmetros de consulta com o router link. E para isso, a gente faz o uso da diretiva query params, onde a gente passa ali um objeto literal com o par, nome do parâmetro e o valor. Então temos um exemplo de rota, seria user/bob, referente aqui ao path dessa rota, e o parâmetro debug true. Então se eu quiser formar uma chamada como esta, eu faço via router link dessa forma, usando a diretiva query params, ok? E além de podermos navegar via template com o uso do router link, nós também podemos navegar numa aplicação de acordo com uma certa lógica, quem sabe, via TypeScript, ou seja, dentro da classe componente. Tá? Então, da mesma forma que é possível navegar via template, é possível fazer o mesmo na classe do componente e é preciso injetar para isso o service router no construtor. Então, aqui está o uso da injeção de dependência do router, né, da classe router, que vai ser importado automaticamente pelo VS Code. Aqui está a documentação do router. Tá? Então, além de injetar o router, é preciso passar o vetor apenas com o path quando não há parâmetros, ou então o path e parâmetros para o método navigate do router. Então aqui temos alguns exemplos do uso do router. This.routerNavigate usa esse método. Tem aqui um vetor que é o argumento a esse método. Nesse caso aqui está passando apenas o path. Veja que começa também com a barra, usando o caminho relativo a partir da raiz. Nesse caso aqui não é passado nenhum parâmetro para essa chamada, de acordo com esse exemplo de rota aqui. Já este outro exemplo refere-se a este formato de rota, /heroes/4, sendo 4 um identificador. Então é preciso passar um parâmetro, e esse parâmetro é passado dentro do vetor, dentro de um objeto literal. Então, nesse caso, é possível passar mais de um parâmetro e valor se a situação exigir. Nesse caso, está passando apenas o parâmetro id, ok? Hero id, vamos supor que esse hero id seja 4. Então, esta URL será formada por meio desse método de navegação. E uma outra forma é usar o query params para enviar parâmetros de consulta.
Então vamos supor esta rota barra product list interrogação page 4, tá? Só que diferente do outro caso, veja que nesse caso aqui o objeto literal está dentro do vetor, é o segundo elemento, os parâmetros obrigatórios são passados dentro do vetor, e o query params, né, os parâmetros de consultas que não são obrigatórios, são passados fora do vetor, fora dos colchetes. Então após a vírgula aqui é criado então um objeto literal, query params, e aqui é passado como argumento para ele um outro objeto. Aqui temos apenas um par, page e o valor, mas poderia ter uma vírgula aqui e informar para o query params um conjunto maior de parâmetros e seus valores, ok? Então há a possibilidade de fazer navegação via router link, lá no template, e também via navigate, passando parâmetros obrigatórios ou parâmetros de consulta, ou então apenas acessando ali o path do componente. Aqui foi acessado de forma direta, mas poderia ter uns ifs, né, alguma certa lógica para decidir qual componente ele irá apresentar, ok? Feita a passagem de parâmetros via path para um outro componente, como aquele componente de destino faz para ler tais valores recebidos nos parâmetros, ok? Então, uma classe de componente, para ler os parâmetros enviados para ele, ele faz uso da injeção de dependência da classe ActivateRoute. Aqui está a importação do ActivateRoute, que ele faz parte também do pacote Angular Router, ok? Então aqui temos a injeção de dependência do ActivateRoute, que geralmente é usado ali o nome de atributo root. Lembrando que o router, quando é injetado, a gente geralmente usa o nome de atributo router, e quando nós temos lá no módulo o vetor de rotas, nós chamamos aquele vetor de routes. Então tem o root, tem o router e tem o routes, ok? E o ActivateRoute, na verdade, ele representa a rota corrente que permite, por meio desse objeto, com que a aplicação obtenha informações sobre essas rotas, principalmente as informações relacionadas aos parâmetros. Então, entre os atributos principais do ActivateRoute, temos o params e temos o parammap. Os dois fazem praticamente a mesma coisa, só que o params é um pouco mais antigo, ele usa a sintaxe de ponto ou vetor para acesso. Então, eu posso usar aqui a sintaxe de vetor para acessar um valor de um certo parâmetro, ou então a sintaxe de ponto, caso o parâmetro seja um nome válido de variável. E temos o parammap, que basicamente tem a estrutura de uma map, onde é possível utilizar ali os métodos get, set também, e o rest para verificar se aquele parâmetro tem o valor ou não. Então ele permite retornar um único ou múltiplos valores para o mesmo parâmetro. Então pode ser que tenha um mesmo parâmetro que seja usado de forma redundante na URL, então ele consegue pegar todos esses valores para um mesmo parâmetro. Tá? Então tem essas possibilidades, o params e o paramsmap. A gente vai ver aqui nesse exemplo o uso desses dois atributos. Então no primeiro caso é utilizado aqui um subscribe, que faz parte do observable. Tá? Então thisRoute.params subscribe vai subscrever via essa função anônima, e quando existir tal parâmetro, essa função será executada. Então, o observable, que é esse caso aí com o subscribe, ele é interessante quando há mudança nos parâmetros. Então, quando os valores mudam dinamicamente, é interessante usar o subscribe, ok? Em casos em que os parâmetros não irão mudar durante ali o tempo de vida daquele componente, né, no tempo em que ele está sendo apresentado, a sugestão é usar o snapshot. Então, thisRoute.snapshot.parammap.get passa o nome do parâmetro. Então, aqui tem essas variações de uso, o params usando aqui a notação de colchete e o parammap usando a notação de map, tanto via subscribe, ou seja, via observable, tanto quanto snapshot, sendo que o params também funciona com o snapshot, ok? Então tem essas possibilidades de fazer a leitura de valores de parâmetros. Esse é mais aqui, ele faz a transformação, porque geralmente um parâmetro vem como string, ele faz a transformação desse valor para um number, mas ele converte para number, mesma coisa que o parseInt, ou então o construtor do number faz, ok? Então seguindo, para lermos os parâmetros de consulta, nós também utilizaremos o ActivateRoute. Só que nesse caso, ao invés de usar params, ao invés de usar paramsmap, nós usaremos o query params
e o Query Param Map. A diferença principal é a mesma, tá? Você pode usar notação de colchete ou notação de ponto via Query Params, e quando utiliza o map, você usa a sintaxe do map, ou seja, usa o get ou usa o res para verificar se aquele parâmetro tem valor ou ele veio vazio. Aqui temos exemplos então do Query Params e o Query Param Map. Novamente aqui está com o uso do Observable por causa do subscribe. Então ele vai monitorar mudanças nos valores desses parâmetros. E o snapshot não, ele pega o primeiro. Então ele pega o valor original daquele parâmetro e se satisfaz com este valor, não fica monitorando a espera de mudanças naqueles parâmetros. Então aqui root, que refere-se ao activated root, que foi injetado aqui no construtor, tá? .root.queryParams passa uma arrow function, ou uma função flecha, ou uma função anônima qualquer, com uma outra sintaxe. Tá? E a partir desse parâmetro, você consegue utilizar a notação de colchete para ler o parâmetro 1 e o parâmetro 2, que são os nomes dos parâmetros da URL. Ok? Param 1, param 2. Então vai retornar aqui hello e 1, 2, 3. Ok? E no Query Param Map, a situação é similar. Nesse caso aqui só temos um exemplo do snapshot, mas temos aqui a injeção de dependência. Nesse caso ele usou aqui no construtor o acesso aos parâmetros, que não é uma boa prática. A boa prática é fazer uso do activated root dentro do ng onInit. E esse foi o caso, mas nesse caso com o snapshot, que vai pegar o valor original deste parâmetro. Então é isso, pessoal. Nós vimos os conceitos principais de roteamento e navegação em Angular, desde o Router Model, de suas diretivas e serviços principais, desde a criação do arquivo de roteamento para nossa aplicação que faz importação do Router Model, e também as diretivas de navegação via template, via router link, ou então via router, né, via a chamada do método navigate, passando parâmetros ou não para componentes e, por fim, fazendo a leitura desses parâmetros para a manipulação do template daquele componente que foi acessado. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.